Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, canal 36 da NET e Via Max. O programa discute hoje como deve ser o gerenciamento da costa em cidades que possuem áreas litorâneas. Agora à noite, a Câmara de Vereadores aprovou um projeto sobre o tema em Biguaçu. Na capital, o Legislativo também aprovou recentemente o plano para regular os usos e as atividades em área costeira, uma espécie de plano diretor das águas, do mar. A legislação vai regulamentar a gestão dos recursos ambientais da zona costeira da cidade, de forma integrada e participativa. Como é que isso vai acontecer na prática? Em Santa Catarina, apenas Itapoá, no litoral norte, já tem uma lei de gerenciamento costeiro própria. O que deve prever esse tipo de planejamento? O que muda na cidade para não ficarmos mais de costas para o mar? Está aí o nosso ponto de partida no Conversas Cruzadas na TV Com, que está na companhia do secretário de Meio Ambiente em Florianópolis, engenheiro José Carlos Hauen. Também está aqui conosco, vereador pelo Partido Progressista, Cássio Garibaldi. E ainda está aqui conosco Beatriz Cardoso, que é da Associação dos Moradores de Coqueiros, no Continente, também integrante do núcleo gestor do plano diretor e especialista em gestão urbana e territorial. Estamos aguardando ainda a presença do diretor de turismo da CIF, Ernesto Santiago, que está chegando neste momento e já passa a participar aqui conosco do Conversas Cruzadas na TV Com. Você em casa pode participar com perguntas e opiniões no telefone 3216-2828 e também pela internet no conversas@tvcom.com.br. E ainda pelo twitter.com/conversastvcom. Estamos no ar para Queres Imóveis, uma marca que você conhece. Modecol Móveis e Decorações, alta classe em móveis sob medida. Cronos, a solução completa para a segurança. E Sezusk, muito mais que uma faculdade. Vereador Cássio Garibaldi, o que muda na prática com a aprovação em Florianópolis do plano de gerenciamento costeiro? O que muda na prática? Boa noite. Boa noite a todos da mesa, aos que nos ouvem. Ele tem linhas diretrizes gerais que seguem, não é desde os 5.300 que vem, não é lá do decreto federal, regulamentando, essa era uma necessidade, veio para o estadual em 2005 e a prefeitura presente em 2007, tramitou até semana passada, onde houve a aprovação. Eu tentei, quero fazer um breve histórico, tentei por tempo que eu estou ocupando, chegou a minha comissão em função de emendas apresentadas pela liderança do governo, a oportunidade de eu poder pedir vistas e foi mal entendida essas vistas. Eu vi dentro do plano uma série de necessidades técnicas que não foram observadas, que precisavam ser dado um novo rumo e correção. Como ele está, na verdade, o maior foco, parece que o plano é referente a uma questão náutica e está na grande foco e preocupação a questão náutica. Eu vejo ele como as preservações do ecossistema, do meio ambiente, do entorno dos nossos promontórios, costões, etc., como mais importantes até do que essa fundamentação. Florianópolis precisa ter necessariamente o seu melhor modo de ser desenvolvido, que é o turismo náutico, que são os usos e ocupações náuticas, como não só as tão famadas marinas, mas como também os atracadouros. No plano como está, ainda carece de muito, de avançar muito e tentar de alguma maneira o grupo gestor pensar, porque como está, inclusive, ele tem permissividades que são preocupantes, na questão do licenciamento ambiental. Ele não é obrigatório, ele fica a critério do poder público executivo municipal, à medida que assim o achar necessário. Tem que criar critérios rígidos. Para que tipo de licenciamento? Para grandes empreendimentos, por exemplo, uma rede hoteleira próxima a um costão, o que for, isso é que ficou sem critério. Eu digo o seguinte, qual o critério que se estabelece nesse projeto para que se tenha realmente esse ordenamento garantido? Ele não está. Muito bem. Engenheiro Hauen, onde está o avanço principal no plano aprovado recentemente, na última semana, na Câmara Municipal? Boa noite. Boa noite aos companheiros da mesa. Primeiro eu queria contestar um pouco aquilo que o vereador Cássio colocou, que a realidade não se faz dessa forma. O plano de gerenciamento costeiro, a lei do plano de gerenciamento costeiro, não invalida as demais leis ambientais existentes no país. Então, se você for fazer hoje qualquer tipo de empreendimento, não é o poder público municipal o que vai autorizar
a não necessidade de licenciamento ambiental. Muito pelo contrário. Se o fizer, está incorrendo em crime. É necessário, todo empreendimento é necessário ter o licenciamento ambiental conforme as leis decorrentes. Se você for fazer um hotel, ou uma marina, ou qualquer outro tipo de empreendimento, é necessário ter a licença ambiental. E muito mais ainda, como o Poder Municipal de Florianópolis não tem capacidade para fazer o licenciamento pleno... Está buscando isso, né? Através da Está buscando, mas é uma coisa que é difícil de conseguir, não é de agora que vai se conseguir. Porque imagina se a lei de gerenciamento costeiro, que é uma lei mais simplificada, ficou 2 anos em análise na Câmara de Vereadores, imagina a lei de licenciamento ambiental pleno para o município, que é uma coisa muito mais complexa. Que centraliza a decisão. Centraliza. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, é que se o licenciamento ambiental vai ser analisado tanto pela Fátima ou pelo IBAMA, então essa questão não existe, porque as questões ambientais serão dirimidas pelo órgão competente, que não é a Prefeitura. Na sequência do processo, eu digo que a lei de gerenciamento costeiro é uma ferramenta necessária e ela é exatamente igual à federal e à estadual e que após o sancionamento da lei, com certeza absoluta, o prefeito já me deu a garantia de que vai criar uma equipe multidisciplinar formada pela sociedade, pelas entidades de classe, pelas classes técnicas e pela administração municipal, estadual e também pela federal, porque nós temos que entender que nós temos áreas federais, que é o mar, e a zona costeira dos 33 metros, temos a zona estadual e também temos a zona federal. Dentro desse critério, vai ter que ter pessoas multidisciplinares para poder discutir isso e poder chegar a consenso para que a gente consiga fazer os projetos necessários para a cidade. Muito bem. A senhora, como representante comunitária, que faz parte do núcleo gestor, do plano diretor, da Associação dos Moradores de Coqueiros aqui no continente, o que pensa do plano aprovado recentemente na Câmara Municipal? Boa noite. Boa noite a todos da mesa e aos que estão ouvindo também. Na verdade, esse plano ele chega um pouco sem a gente tomar conhecimento, né, esse projeto. Nós participamos da discussão do plano diretor aí praticamente por 2 anos no núcleo gestor e perguntávamos sempre sobre o plano de gerenciamento costeiro porque ele deve fazer parte, deve estar integrado com o plano diretor. E a gente não tomou conhecimento desse projeto. A exceção dessa última audiência que teve na Câmara agora, quando a lei foi aprovada. E o que nos preocupa é justamente essa falta de participação. Então, a nossa expectativa é que o decreto que efetivamente vai regulamentar essa lei, que contemple essa participação, e aí o secretário acabou de falar que vai ser efetivada uma comissão e um conselho, enfim, para que isso aconteça. Então, a nossa expectativa é que realmente haja participação de todos os segmentos da sociedade. Então, assim, hoje eu estou aqui, mas eu acho que deveríamos ter aqui pescadores, os praticantes de esportes náuticos, os moradores, de uma forma geral, que precisam acessar essa orla, que precisam ter essa orla disponível para ser utilizada, e não com limitações como existe hoje. Então, hoje a gente vê pescadores tendo que pular muro para chegar na praia e pegar o seu peixe. Né? Então, é nesse sentido... Mas isso não é por força de lei, né, que a gente resolve também, né? Porque a lei já não é respeitada hoje. Exatamente. Com relação ao acesso ao mar, né? Se privatizou o acesso ao mar. A gente tem esse exemplo muito na Cachoeira do Bom Jesus, Ponta das Canas. Cachoeira do Bom Jesus, acima de tudo, né? Quer dizer, mas por isso que a lei é bem-vinda. A lei, a gente não está questionando a lei. A lei é bem-vinda, ela já deveria ter vindo há mais tempo. Né? E a expectativa é muito grande com essa lei. Agora, ela tem várias lacunas, né, que precisam ser melhor avaliadas, e eu acredito que com uma participação maior da sociedade, ela com certeza vai ser aprimorada. Bom, essa é uma expectativa que a gente tem. Muito bem, até quero saber, daqui a pouco, do engenheiro Raul, é o seguinte, tem uma questão de um leigo questionando o plano aprovado na Câmara Municipal. Por exemplo, o plano de gerenciamento costeiro, ele estabelece já agora o que pode, o que não pode, onde pode, como pode. Por exemplo, no Sambaqui pode isso, no Campeche pode assim, pode assado, ou isso vai ser depois com a regulamentação, com uma comissão mista, enfim, daqui a pouco a gente explica esta questão. Bom, para o setor produtivo, para o setor empresarial, o que parece a ideia aprovada na última semana na Câmara de Vereadores, que trata do plano de gerenciamento costeiro? É um avanço no entendimento da CIF? Boa noite. É um avanço. Boa noite. Os empresários têm realmente
muito o que comemorar, né? E eu gostaria de esclarecer o seguinte: a CIF ela vem participando da gestação, né, dessa lei desde o início, assim como diversas outras entidades. Houve inclusive audiência pública na Câmara de Vereadores, a CIF participou, outra entidade como a Catmar também participou, e diversas outras entidades também participaram e tiveram direito à tribuna para manifestar a sua opinião a respeito do projeto que estava em análise, né? E depois também a Câmara de Vereadores ela tem uma representação bem ampla, né? E as entidades tiveram oportunidade também, através dos seus vereadores afins, de apresentar emendas, inclusive, durante o processo, a passagem do projeto pelas câmaras, né? Pelas câmaras temáticas, pelas comissões, né? Dentro da Câmara de Vereadores.